Boa noite! Estou abrindo aqui a live deste dia 2 de agosto de 2022. Eu sou a Paula Ferraz, sou fisioterapeuta aqui em Santa Bárbara do Oeste e também coordenadora da Oficina do Cuidador. E hoje nós estaremos batendo um papo, mas já está sendo a terceira live que eu tenho feito todas as terças-feiras para conversarmos em relação a cuidadores, as famílias que também prestam serviço de cuidar de algum ente familiar, a profissão de cuidador, e hoje nós estaremos batendo um papo um pouco mais além, que é falando sobre a importância de cuidar de quem cuida, né? Desde o acolhimento à humanização. Então vamos dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando para participar aqui da nossa live. Vamos vendo, deixa eu ver aqui, quem é? Vão mandando um oizinho aqui pra mim, boa noite. Oi Célia, olha lá o meu tio Jota, a Jéssica, boa noite. Muito bem, gente, vão mandando um oizinho. Falem pra mim, inclusive, se vocês já trabalham como cuidador ou se são cuidadores familiares também, tá bom? Se você tem algum idoso em casa, né, que você está aí prestando esses cuidados. E traga também as suas angústias, as suas dúvidas. E vamos batendo um papo juntos aqui. Olá, Janaína, boa noite. Maravilha, gente, vão mandando um oizinho aqui pra mim, tá? Pra gente ir conversando, eu quero que seja um bate-papo bem interativo, onde eu possa estar realmente agregando conteúdos para vocês e a gente tirar, né, dúvidas e eu trazer também informações. Muito bem. Boa noite. Me deem um ok, inclusive, se o som tá legal, se vocês estão me vendo bem, a imagem tá legal, tá certo? Muito bem. Olá, boa noite. Oi, Flora, boa noite. Joia. Vamos lá, vamos dando uns minutinhos aqui. Gente, para quem não conhece ainda, a Oficina do Cuidador aqui de Santa Bárbara do Oeste, nós realizamos curso para formação de cuidadores de idosos ou de pessoas que têm alguma necessidade de apoio, necessidade de um suporte, tá? Então a Oficina do Cuidador, ela já formou aí mais de 300 cuidadores e estamos agora indo para a turma 9, com um curso, né, muito completo, com uma equipe de profissionais da área da saúde. Nós somos em 15 profissionais e temos a oportunidade realmente de formar cuidadores muito bem treinados, muito bem capacitados para atuarem aí no mercado de trabalho, um mercado que tem crescido cada vez mais e que nós sabemos da extrema importância de ter alguém preparado para cuidar do seu familiar idoso, para cuidar para trabalhar também dentro de uma instituição de longa permanência, que são as casas de repouso. Nós vamos aqui estar batendo um papo em relação a isso também, da extrema importância realmente do profissional estar preparado para atuar nessa área que é tão séria, que envolve tanta responsabilidade e ética também, tá bom? Muito bem, vamos lá, estou dando aqui uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Deixa eu ver aqui quem é que está já me mandando um boa noite. A dona Cecília, o meu pai, o Paulo, o Paulinho Buzinari também. Boa noite, Paulinho. Que bom aqui vocês participando. Vão mandando um joinha, vai compartilhando também, viu, gente? Essa live vai ser muito importante. Nós sabemos que cada vez mais todas as famílias vão ter um ente idoso. E para isso nós precisamos estar preparados, saber como cuidar, saber como que é o processo de envelhecimento, o que acomete o idoso, tá? As principais patologias e também as angústias dessa fase da vida, né? As limitações físicas, limitações emocionais, e para isso a gente precisa realmente estar cuidando de quem cuida. E vai ser esse o nosso papo nessa noite. Cuidar do cuidador, da saúde do cuidador, seja ele familiar ou o cuidador profissional. Vamos lá, a Márcia, boa noite, a Tereza, boa noite pessoal, vão compartilhando, ó, tá dando 8 horas em ponto agora.
Estou dando aqui mais uns minutinhos para o pessoal ir participando aqui da nossa live, que vai ser um assunto muito importante nesta noite, tá? Então compartilhem e me mandem também um oizinho aqui, tragam as suas dúvidas, fale para mim, inclusive, se você atua como cuidador ou se você é um cuidador familiar também, tá certo? Boa noite, Miriam. Boa noite, Bruna. A Bruna, nossa nutricionista, na equipe da Oficina do Cuidador. Que bom você aqui presente. Bruna, vamos marcar uma live juntas, hein? Para trazer aí informações para o pessoal. Vamos lá. Tudo certinho aí, Marcelo? Tudo certo? Tudo bem. Oi, Joicilane, boa noite. Joia, gente, então hoje, dia 2 de agosto, terça-feira, nós bateremos um papo, na realidade, né, nesta live, falando da importância da saúde emocional de quem cuida, seja o cuidador, né, profissional, cuidador familiar. Nós sabemos que para a gente cuidar de pessoas, cuidar do outro, nós precisamos estar bem para realizar aquele papel realmente com seriedade, com equilíbrio, com condições realmente emocionais, porque nós sabemos que realmente o cuidar é bastante desafiador, né? E será esse um pouco aí do nosso assunto desta noite, tá? A Sandra, boa noite, Sandra, você sempre dedicada, parabéns, obrigada, viu, Sandra? Muito obrigada. A Regina também está aqui ao vivo com a gente. Vamos lá, gente, vamos, né? Preciso dar mais uns minutinhos aqui para vocês irem entrando e vamos interagindo juntas aqui, tá certo? Escrevam aqui para mim se vocês são cuidadores, se vocês cuidam de algum familiar idoso também, tem algumas limitações, ou às vezes até inseguranças para estar cuidando de um familiar. Escrevam aqui para mim e a gente vai conversando juntas, tá bom? Tudo bem. Joia, vamos lá, gente. Eu gostaria então de estar iniciando, tudo ok? Acho que podemos dar início aqui. Cadê o pessoal? Mandem um joinha aí pra mim, gente, se tá tudo certo a transmissão. Tá tudo ok. Muito bem. Boa noite. Oi, Regina. Boa noite. Joia. Gente, então vamos lá. Vou estar iniciando o nosso bate-papo. Vou me apresentar brevemente novamente, para quem ainda aqui não me conhece. Eu sou a Paula Ferraz, sou fisioterapeuta de formação e também sou a diretora da Oficina do Cuidador daqui de Santa Bárbara. A Oficina do Cuidador realiza cursos para a formação de cuidadores e também eu uso desse canal da internet, né, do meu Facebook e também o nosso Instagram, que tem lá Oficina do Cuidador. Sigam a gente também, tá? Onde a gente traz informações, trazemos conteúdos realmente para ensiná-los e orientá-los sobre a relação de cuidados, como que é ser um cuidador, quais as atribuições de um cuidador. Então convido vocês também a seguirem a gente lá no Instagram, Oficina do Cuidador, e também aqui no Facebook, tá certo? Então hoje eu estou realizando essa live através do meu canal pessoal, né? Tem bastante gente aqui que já segue o meu trabalho, e estaremos aí realmente batendo um papo sobre a saúde do cuidador, ok? Então olha aí, ó, o pessoal tá entrando, o Eduardo, a Janice, a Zuleise, boa noite Zuleise, a Graziela, a Regiane Batagim. Joia, gente, muito obrigada desde já pela presença, pela participação de vocês. E estarei então agora trazendo um assunto muito importante, que envolve tanto quem atua profissionalmente quanto quem cuida de algum familiar, né? Cuida de algum familiar, então é o cuidador familiar. E para cuidarmos de alguém, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, antes de eu me aprofundar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma citação que é de um escritor muito conceituado, que é o Leonardo Boff, que ele fala o seguinte: cuidar é mais que um ato, é uma atitude.
Portanto, abrange mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Como eu havia comentado, nós estaremos batendo um papo sobre também o cuidador familiar. E aí nós sabemos sim que envolve muito afeto, que envolve muito amor e que por vezes também é bastante desafiador. As famílias elas não foram preparadas para cuidar. Nós não fomos preparados para cuidar ali de um pai, de uma avó, de uma mãe que fica adoecido, né? E esse momento da vida nos coloca realmente em uma corda muito frágil, uma corda que é bamba porque ela oscila demais ali no dia a dia porque é bastante desafiador. Exige de nós inteligência emocional, resiliência e exige muito também empatia. Nos colocarmos ali no lugar daquela pessoa que está com alguma deficiência, que está diante de um diagnóstico, por exemplo, de alguma doença, que está com as limitações ali do próprio envelhecimento e que a gente vê ali a pessoa num ritmo mais lento. A gente vê aquele ente familiar nosso perdendo, com comprometimentos cognitivos e perdendo a memória, perdendo o reconhecimento, por vezes até, da própria identidade. Nós sabemos que a demência ela causa isso. A pessoa com o progresso da doença, e nós sabemos que infelizmente a demência ela causa isso, né? Ela só progride e traz mais e mais limitações, a pessoa ela perde a própria identidade do eu. E a família que convive com isso ali no dia a dia enfrenta um dos maiores desafios. E para isso, né, para cuidarmos desse idoso, para cuidarmos de alguém passando por um momento difícil, né, de problemas de saúde, de limitações, nós precisamos estar bem. Porque se nós não estamos bem conosco, como é que nós vamos oferecer o melhor do cuidado para aquela pessoa? E vai ser sobre isso aí que a gente vai estar conversando. Deixa eu só dar mais um oizinho aqui pro pessoal. A Cleide Molina, boa noite Cleide. A Silvia Dourado. A Silvia Bueno, boa noite Silvia. Que bom você aqui com a gente. O Marcelo Nascimento. Maravilha, gente. Então, falando, né, que um pouquinho aí dessa questão de que o cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Então, por trás dessa atitude envolve uma série de questões. Envolve responsabilidades diante do que aquela pessoa está precisando e o que eu tenho para oferecer para ela. E a partir daí, a gente precisa fazer sim uma autorreflexão. Por vezes o cuidador familiar, ele não tem tempo para isso, né? Às vezes é aquele pai que era o mantenedor da família e de repente ele se vê ali diante de um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele passa dias hospitalizado e quando ele volta para casa ele está já num cenário acamado, totalmente dependente, e a família se vê realmente do dia para a noite precisando cuidar, tendo que cuidar e muitas vezes sem condições, sem recursos emocionais principalmente, e aí leva-se sim um tempo, né, para a gente internalizar esse nosso papel, que quando uma vez a gente tinha, entre aspas, apenas o papel de filho, de filha, a gente se vê no papel de cuidador familiar. Não é fácil. Não é fácil se ver nessa condição, nesse papel realmente de cuidar de alguém que realmente nós amamos muito e que está precisando de um suporte ali 100%, porque caiu, né, está ali numa fase na cama e precisando de cuidados para o banho, para a higiene, para a alimentação. Não é fácil. E para isso precisa de muita empatia. E precisa também a gente buscar uma rede de apoio, porque a partir daí sim que nós teremos sabedoria para conduzir de uma melhor maneira esse momento. Tá? Vamos lá. Foi o que meu pai colocou aqui que está travando um pouquinho. Tá tudo ok? Aqui está tudo certo. Vamos lá. Gente, frequentemente, né, estamos cuidando e também sendo cuidados. Nós cuidamos de crianças, nós cuidamos de adultos, nós cuidamos dos idosos, nós cuidamos dos nossos bichinhos de estimação, mas nós também estamos sendo cuidados, né? Hoje eu estava atendendo uma paciente minha, que ela tem 96 anos, plenamente lúcida,
E uma das coisas que eu noto muito nos meus pacientes, não só nessa paciente, mas em todos os meus pacientes, né? Eu só lido com essa mocidade de 80, 85 anos para cima, e eles estão numa fase em que eles são muito envoltos pela gratidão. Então, assim, eles me agradecem muito pelo serviço que eu presto, mas muito mais do que esse serviço técnico dentro da área da fisioterapia, que eu vou lá para realizar, é uma troca dessa relação. E eu sempre falo, da mesma maneira que eu estou ali para cuidar, né, dentro da minha formação e também dentro da minha humanidade, eles também cuidam de mim. Então é sempre uma troca. Eu falo assim que desde o porteiro de um prédio que eu chego para eles me dão um bom dia, uma boa tarde de uma maneira sempre muito acolhedora, de um jardineiro, da cuidadora que está ali na casa, né, e de toda a família. Então o tempo todo nós cuidamos. Eu cuido de você e você cuida de mim, de alguma maneira, que seja de um bom dia, de uma boa tarde, a partir do momento que é algo afetuoso, algo carinhoso. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não sei cuidar. Então, calma. Calma, porque você sabe. Talvez você não saiba cuidar de uma situação mais complexa. E aí, sim, para isso nós precisamos adquirir conhecimentos. Então, por exemplo, como eu comentei, de repente, a minha mãe envelheceu e ela foi diagnosticada com um Alzheimer, ela foi diagnosticada com uma demência senil. Ou, né, um pai meu, uma avó, tá agora enfrentando, teve um diagnóstico de um câncer, por exemplo, terminal, e o médico muito claro já falou, olha, seu familiar tem em torno de 6 meses de sobrevida. E aí, né, como vamos cuidar desse momento? Aí sim, numa situação mais complexa, nós precisamos adquirir conhecimento. Como que é dado banho, como que é trocado uma fralda, como que vai ser essa alimentação daqui para frente, vai precisar de medicamentos, como é que nós vamos administrar essas medicações. Aí sim, realmente nessa linha mais específica, nós precisamos nos informar. Para isso tem a equipe de profissionais da área da saúde, vai ter o médico, vai ter uma enfermeira, às vezes vai ter um home care dentro ali da casa que vai dar todo o suporte, e por vezes as tarefas vão ser divididas. Você como cuidador familiar, fazendo ali, atuando dentro do que você tem condições, e também vai ter que contratar um cuidador profissional, uma cuidadora que vai ser como uma rede de apoio para você. Tá? Como eu falei na live da semana passada, o cuidador, gente, ele já é visto, ele já é tido como um profissional da equipe multidisciplinar da área da saúde. Nós, profissionais técnicos, eu como fisioterapeuta, os colegas médicos, enfermeiros, nós sabemos sim o quão importante é o papel do cuidador dentro de uma residência, o papel do cuidador dentro de uma instituição de longa permanência, que são as casas de repouso, dentro de uma empresa de home care. O cuidador é aquele profissional que ele fica muito mais próximo ali do paciente, do idoso, né? E ele passa a ser os nossos olhos. E aí é ele que vai nos reportar todo o relatório de como está sendo o dia a dia, os desafios, as deficiências, o que precisa ser ajustado. Então, assim, é de suma importância esse profissional como rede de apoio para a família. Tá? E digo mais, gente, o cuidador profissional, ele chega para somar nos cuidados. Ele chega para não sobrecarregar tanto a família. Porque o profissional, quando ele se envolve ali dentro da sua residência, né, eu tomo por base a minha experiência também, nesses 15 anos de formada e né, a maioria do tempo aí atuando com idosos e nos atendimentos domiciliares, esse momento que o idoso ele está mais debilitado, esse momento que uma doença acomete o seu familiar e nós profissionais chegamos na sua residência para prestar os nossos serviços, é o momento mais difícil, é o momento mais frágil da família. E é onde a família mais precisa de apoio. E o que eu tenho visto ainda, né, e é algo assim que realmente precisa ser desmistificado, é que eu vou dar conta sozinha. Gente, ninguém é Mulher Maravilha ou Superman. Isso daí é só lá no desenho animado, no filme, né?
Na vida real, existem as emoções, as relações familiares, as dinâmicas familiares, e dificilmente a gente consiga dar conta de cuidar de alguém plenamente sozinho. Não dá. Não dá. E aí que entram as sobrecargas, entra o estresse, entram as desordens emocionais. No primeiro momento, a gente fala assim, imagina, eu vou dar conta, né, tá tranquilo, tem a fase da negação, imagina que minha mãe tá com demência, ela tá um pouquinho esquecida. O médico já deu o diagnóstico, já foram feitos os exames, já foi orientado o uso da medicação, mas tem a fase da negação. Estar diante de um diagnóstico é como se estivesse diante de uma morte. Então, assim, a pessoa ela era saudável e agora ela tem um diagnóstico de uma doença importante, uma doença limitante. E aí vai entrar como se fosse, não, é uma fase de luto também. E tem como uma fase do luto para a morte, tem a fase da negação. Por diversas vezes eu vejo pessoas negando um diagnóstico, negando a limitação do pai e da mãe, né? Porque é um mecanismo de proteção nosso. E tá tudo bem, é normal isso, né? Até que a gente tenha que entrar em contato, elaborar esse momento, ressignificar esse momento realmente, para que a gente sim tenha condições de cuidar de alguém. E que se isso não for feito, a angústia vai só aumentando, a ansiedade vai só aumentando e vai ficando cada vez mais pesado. É um processo, é fato que é um processo. Mas, e aí o que é muito importante para vocês aqui, familiares, né, o pessoal que está aqui assistindo, principalmente um familiar cuidador, quanto mais informações nós tivermos em relação ao diagnóstico que foi dado para um familiar nosso, mais leve vai ficando o dia a dia. Mais leve vai ficando os cuidados. Por mais difícil que esses cuidados vão ficando, mas uma vez que a gente tem conhecimento, a gente sabe conduzir com destreza o dia a dia, com harmonia. E a gente passa a viver de uma maneira tão intensa o tempo que temos, que daí a gente oferta o nosso melhor. Desculpa um pouquinho da emoção. Porque, como eu comecei a live, né, todos nós cuidamos, e eu também cuido. E eu também me vejo nesses desafios. E aí a gente passa a viver com muita intensidade realmente o dia a dia, para que a gente realmente dê o nosso melhor, né? E então é isso que é muito importante, as famílias realmente buscarem informações, buscarem conhecimentos, para que a gente viva ali as oportunidades do dia a dia. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem de mensagem. A Kilza, boa noite, adoro ouvir você, Paula, a gente só aprende, amo ser cuidadora, depois que fiz o curso, tive a certeza que fiz a escolha certa. Olha aí que bacana, esse daqui é um depoimento da Kilza, que ela é uma cuidadora formada com a gente na oficina do cuidador, e a gente fica muito feliz realmente de ter esse feedback, né, e de ter a certeza de que as pessoas se encontram nessa profissão e ressignificam realmente o olhar para o cuidar. Porque é isso que nós aqui na oficina do cuidador a gente traz, né? E a partir do momento que a gente se aprofunda nesse assunto, a gente se aprofunda nesse tema, né? A gente se aprofunda na relação de cuidados de pessoas, mais a gente se encanta e mais a gente quer fazer isso, mais a gente quer se conectar com as pessoas. Tá bom? Vamos lá. A Silvia Dourado, ser cuidadora é um ato de amor mesmo. Que bacana. Silvia, obrigada aí também pela sua participação. A Helena aqui presente. Maravilha, gente.
Bom, como já colocado, né, então a história é conhecida em boa parte dos lares, né, de nos vermos aí cuidadores familiares e por vezes, né, a gente passa a cuidar dos medicamentos, a gente passa a cuidar da compra do supermercado, dos acompanhamentos nos médicos e a tendência é que essa atenção e essas tarefas para os demais familiares, eles só aumentem, né? Mas e aí, né? Tá tudo bem em relação a isso? Ou muitos entram em contato e falam, nossa, que saco, né? Tem que ficar indo lá fazer a compra agora do supermercado, ou não tenho tempo para ir nesse médico, ou passa a bola pro outro irmão. Ai, chama alguém aí, chama algum parente lá para acompanhar a avó, porque eu não vou, não tenho tempo e não tenho paciência. Essa é uma realidade ou não, gente? Escrevam aqui para mim. Vamos lá. Azuleis, ó, verdade, Paula, cuida de 13 idosos, gratificante o amor que damos e recebemos. A Cleide, para ser um cuidador além da experiência, tem que ter o dom de Deus. Amo minha profissão, faço com muito amor e dedicação, me dedico com corpo e alma, é isso aí. É isso mesmo. Quanto mais a gente se envolve nisso, a troca, os ganhos são tantos, por maiores os desafios que sejam, mas os ganhos são tantos, de que sempre vale a pena. Vale muito a pena. Então, como eu estava comentando, né? É desafiador, gente. As famílias, elas, por vezes, têm que sair de uma zona de conforto ali, e a pandemia causou muito isso, né? Os idosos ficaram lá nas casas, e os mais jovens, né, tinham que articular como levar essa compra do supermercado, como levar os medicamentos, enfim, né, então houve toda uma dedicação, e para quem já tem esse idoso ali com mais limitações, já sabe que isso daí é do dia a dia, né? Só que isso daí também gera um desconforto, porque muitas pessoas pensam assim, mas eu tenho a minha vida, eu não posso parar, eu não vou... Sim, você não deve parar a sua vida. Nós não devemos parar a nossa vida. Nós que somos cuidadores familiares, a gente tem que seguir cuidando de nós e cuidando de quem também está precisando do nosso apoio. Mas ninguém aqui está falando em parar a vida. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu já ouvi muitos depoimentos e quando eu tenho a oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre o cuidar, as pessoas não sabem como me agradecer. Uma vez eu li num livro de uma médica muito conceituada, que eu gosto muito, até fica como uma indicação para vocês procurarem, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela trabalha com pacientes terminais, pacientes em tratamentos oncológicos e também na área da geriatria. Tem lá no YouTube, tem nas redes sociais aí, doutora Ana Cláudia Arantes. Em um dos livros dela, ela fala assim que quando a pessoa ela fala assim, olha, eu parei a minha vida para cuidar da minha mãe, eu parei a minha vida para cuidar do meu pai, nada mais ela está fazendo assim, eu estou me negando para cuidar de alguém. Só que sabe o que ela vai ofertar para esse alguém? O lixo dela. É forte, é bem forte. Só que, gente, o viver é uma questão de sobrevivência. Sabe aquela situação que acontece no avião? O piloto, né? Quem que já andou de avião sabe disso. O piloto, antes de subir o voo, né, ele fala assim, dá as orientações, né? Que em caso de despressurização, né, então numa queda brusca do avião, as máscaras, elas caem ali na nossa cabeça, né? Então todo assento de um avião tem as máscaras ali e aí é liberado o oxigênio para cada um. Sabe por quê? Primeiro, a gente veste a máscara do oxigênio em nós. A partir do momento que a gente conseguiu ali sobreviver e cuidar de nós, a gente vai conseguir cuidar do outro. Entendeu? Não adianta querer fazer o movimento inverso. Porque vai passar o tempo e a gente vai estar sobrecarregado. Vai passar o tempo e nós não vamos dar conta. Aí vem o estresse, vem
uma ansiedade absurda. O que é a ansiedade? Né? Uma maneira ilustrativa aqui. É como se fosse um elástico. O elástico ele vai esticando. E vai esticando esse elástico. E vai esticando. Aí tem uma hora assim que ele está super esticado. Imagina que é um elástico, sabe aqueles elásticos de dinheiro? Né? Então não precisa nem esticar tanto, né? Ele está esticando. Começa a vir angústia. A angústia vai tomando conta, até que ele estoura. Imagina aquele elastiquinho de dinheiro estourando. Dói ou não dói? Aí já virou depressão. E aí sabe o que os médicos têm que fazer? Sabe o que nós vamos ter que fazer com essas emoções nossas desordenadas? Juntar. Juntar caquinho por caquinho. Porque aí a coisa já estourou. Então o que é importante? O que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Parem, respirem e vejam em qual momento que vocês estão. Você cuidador familiar e você cuidador profissional. Porque esse assunto também é para vocês que atuam profissionalmente. Nós sabemos aí que diante da carga horária extensa que a grande maioria de vocês fazem, a tendência é sim essa sobrecarga. Por vezes, eu fico indignada de ouvir algumas colocações de famílias em relação aos cuidadores profissionais, assim, mas a minha avó já não sabe mais nem quem é, eu só preciso que passe o dia lá com ela, só preciso que dê o banho e o remedinho para ela, na hora do almoço eu passo lá para dar comida, né? Começa assim a conversa. As pessoas que fazem esse tipo de colocação, elas não mensuram o quão difícil é o convívio ali de 10 horas, de 12 horas com o idoso, ou com o idoso inclusive com demência. É muito desgastante, é muita pressão. Então assim, eu falo e reforço, gente, para vocês familiares que estão aqui acompanhando a live, ressignifiquem o olhar de vocês para esse profissional que está dando um suporte para você. Para esse profissional que está cuidando do seu bem mais precioso. Para esse profissional que você está ali remunerando ele, mas nem sempre de uma maneira honrosa, de uma maneira que também seja uma maneira de reconhecer o serviço ali prestado. Dentro do que é coerente, dentro do que é prudente e justo, tem que haver esse reconhecimento. Então aquela pessoa que está ali passando o dia com o seu familiar, ela não está só ali passando o dia. Por vezes ela está ali suportando um surto de um paciente com demência. Ela está ali ouvindo, às vezes o paciente está com dor, é ela que está ali ouvindo a queixa, ouvindo o gemido de dor dele. É aquela pessoa que está dando a medicação certa na hora certa. Está preparando um almoço, está ali dando banho, passando um creme, deixando ele ali cheirosinho para na hora que você for ali visitar, em 10 minutos, ele esteja ali todo limpinho. E aí você vai virar assim, que belezinha, ele tá todo cheirosinho, né? E vai virar as costas e vai embora. Sabe quem vai continuar ali? O cuidador. Então pense se esse cuidador que você contratou, se você está olhando para ele como alguém que merece realmente o reconhecimento. Porque muitos cuidadores reportam para mim que a família não me reconhece, a família não me respeita, a família acha que eu não faço nada. Né? Eu falo assim, que se a família acha que você não faz nada, então pede a conta, deixa a família fazer esse nada. A gente contrata alguém para prestar um serviço para a gente a partir do momento que ou nós não sabemos executar aquele serviço, ou nós não temos tempo para fazer aquilo. E aí a gente paga para alguém fazer pra gente. Certo? E eu não sei ser arquiteta.
Então, se um dia eu for construir uma casa, eu vou precisar chamar um arquiteto, certo? Se você não sabe cuidar, se você não sabe prestar os serviços, prestar os devidos cuidados realmente ali para o teu pai, para a tua mãe, você precisa contratar alguém que realize aquilo. Ou você vai se capacitar. E aí você precisa de tempo para se dedicar para aquilo. Né? A partir do momento que a gente tem condições de se preparar para tal função, ótimo, muito bom. Né? Mas se a gente contrata alguém, a gente tem que honrar essa pessoa, a gente tem que respeitar essa pessoa. A gente tem que cuidar dessa pessoa. Porque nem sempre o cuidador profissional, por exemplo, ele vai estar ali 100%. Mas ele faz ao máximo para estar. E aí você entra na casa lá do teu pai, você não olha nem na cara dele. Você não dá nem bom dia para ela. E aquela pessoa vai passar ali 10 horas do dia dela, de todos os dias da semana. Ou aquela pessoa, ela se comprometeu a cuidar do seu familiar aos finais de semana. Final de semana que ela só tem para ficar com os filhos ou para ficar com o marido. Ok, ela está pagando um preço. Né? Ela optou por trabalhar aos finais de semana, ela vai ser remunerada para aquilo, mas ela está pagando um preço. Né? E o cuidador, ele está ali, né? Os bons cuidadores vão estar ali dando o melhor para o seu familiar naquele final de semana, que você está indo para um churrasco, que você está indo viajar, e ele está ficando ali. Com o seu bem mais precioso. Mas esse cuidador também se sente sobrecarregado. Também sente-se angustiado. E aí a família tem que ter empatia. Todos nós temos que praticar a empatia. Né? Tanto a empatia para com o idoso, que está ali com as limitações dele. Tanto a empatia também do cuidador profissional para com a família, que está passando esse momento desafiador, que não é fácil. E tem que haver muito respeito por parte do cuidador profissional. Muito respeito. No nosso curso de oficina do cuidador, eu que dou aula de ética, e quem é meu aluno aqui, o pessoal que está aqui participando, eles sabem o quanto que eu bato nessa tecla. Que a postura ética dentro da casa de alguém, ela tem que estar num primeiro nível. Num primeiro nível. Só que também tem que haver essa ética de ambos os lados. Da família também para com o cuidador. Tá bom? Vamos lá? Só dar uma olhadinha aqui nos recadinhos. A Lígia Haddad, boa noite. Valorizo o trabalho da cuidadora que cuida da minha sogra. Se não fosse a Janaína Sanches, o meu trabalho seria dobrado. Ela faz um trabalho com muito amor e dedicação. Que bacana, olha aí, né? Que joia, né? O reconhecimento de um familiar, né? Elogiando aqui o trabalho da cuidadora que presta o serviço para ela. Que joia, gente. E isso daqui é muito importante, tá? Ariana Valério, não parei a minha vida em partes. Adaptei meu avô a ela por causa das suas dificuldades. Tudo com a ajuda do curso que fiz. Ah, que joia, Ariana. A Ariana também foi aluna nossa na oficina do cuidador. E é exatamente isso, gente. Nós temos que nos readaptarmos ao novo momento, ao novo cenário, né? Isso nos tira da zona de conforto, que é o que eu comentei. Estava rodando ali a vida tudo bem, no meu trabalho, nas minhas relações, a minha vida pessoal. De repente eu me vejo no papel de cuidador familiar. Opa, o que eu vou ter que fazer agora? O que eu vou ter que adaptar nessa casa? O que eu vou ter que adaptar na minha rotina? O que eu vou ter que adaptar para oferecer o melhor para o meu familiar? Independente de tempo de vida dele. Né? Nós não temos condições, por mais que seja um diagnóstico, nós não temos a certeza de tempo. Né? Mas do tempo que nós temos, nós vamos levar o nosso melhor. Eu falo isso em uma das aulas que eu dou, que o cuidador, o fisioterapeuta, o médico, nós não temos condições de aumentar o tempo de vida de quem nós cuidamos. Mas nós temos condições de dar mais vida para esse tempo, de dar mais vida para esses dias. Essa é a grande sacada de quem cuida. Essa é a grande sacada. Ok? Vamos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui.
A Lucelena, obrigada, Paulo, pelas palavras de encorajamento e valorização de nós cuidadores. A Cleide, muitas famílias teriam que ouvir essa live. Talvez muitas cuidadoras teriam mais valores. Não é meu caso, mas tem muitas por aí que não valoriza mesmo. Sim. Tem muitas pessoas que têm interesse, por exemplo, em fazer o curso de formação, em atuar nessa área, e as pessoas me mandam um recadinho, mas eu já ouvi umas barbaridades, que as famílias desrespeitam e tal. Gente, sempre vão haver situações e situações, tá? Seja num hospital com a profissão de um médico, seja eu na minha profissão de fisioterapeuta e seja o cuidador também na profissão dele. E tudo vai do seu posicionamento, do que você oferta, você profissionalmente. Qual que é a sua postura? Qual que está sendo a sua conduta? Às vezes eu até ouso dizer, você não está sendo respeitada, mas você está respeitando? A gente recebe da vida exatamente aquilo que a gente dá para a vida. Então se a gente gera, né, aquela frase feita, né? Gentileza gera gentileza. Claro que vão ter famílias, vão ter locais de que a gente não vai conseguir melhorar aquele cenário ali não. Né? A gente não vai mudar as pessoas. Então às vezes a gente tem que recuar realmente e sair de cena. Esse lugar não serve para mim. Essa família não me respeita e eu não vou mais ficar aqui. Por melhor que esteja sendo o meu trabalho, às vezes a gente tem que pedir a conta. Já vi diversas situações assim. Já vi várias. E infelizmente. Até situações das cuidadoras não poderem executar realmente o verdadeiro trabalho dela, prestando segurança, por exemplo, né? Protegendo o idoso dela, porque a família acha que não precisa. Não precisa acompanhar ele no banho. Ele dá conta de tomar banho sozinho. Pode ficar aqui no quarto esperando que daqui a pouco ele vem. Né? Será que ele dá conta sozinho? Será que ele não vai escorregar lá e cair? Não, olha, não precisa dormir no mesmo quarto que ele, vai ter um outro quarto para você, não precisa ficar em cima, não precisa ficar junto. Será? Então, assim, são N os cenários que eu vejo, tá, no dia a dia, e infelizmente reais, mas essa troca de respeito, ela tem que haver. Vamos lá. A Cleide falou que o áudio está baixo. Vocês dão uma verificadinha, por favor? A Janaína respondeu aí, olha aí. Tá. Olha aqui a Janaína Sanches, ela colocou: obrigada, Lígia, pelo carinho e pelo reconhecimento. Eu amo o que faço tudo com amor e dedicação. Olha aí que bacana, gente. É isso aí. Joia. Vamos lá, então. Deixa eu só dando andamento aqui. Boa noite, a Maria Fronza, boa noite, a Terezinha Ferraz. Joia. Gente, eu gostaria de ir para um momento aqui, muito bacana. Olha só, né, na próxima live que eu for fazer alguma dinâmica, já no começo eu vou falar para vocês, peguem papel e caneta, tá? Mas vamos lá, vocês vão, quem tiver um papel e uma caneta na mão aí, ótimo. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, tá? Para vocês que já são cuidadores, seja familiar, seja cuidador profissional. Vamos lá? Posso falar? Mandem um joinha aí para mim. O cuidador, ele deve se perguntar todos os dias sobre como está o seu estado físico e mental. Eu estou bem fisicamente? Eu estou disposta, eu estou acordando bem, eu estou tendo uma noite de sono saudável, completa. Né? Eu tenho condições físicas para me deslocar até esse atendimento. Chega no final do dia do meu trabalho, eu estou bem, cansada, faz parte, né? Mas ok, estou bem. Então, primeira perguntinha, eu estou bem fisicamente? A segunda, eu estou bem psicologicamente? Emocionalmente?
Eu estou me cuidando? Gente, esse se cuidar pode estar aí dentro de várias esferas, tá? Vamos dar uma esfera assim bem extrema, por exemplo. Um autocuidado de higiene pessoal, por exemplo. Às vezes tem pessoas que já estão num nível tão profundo de cansaço mental, de um esgotamento, né, e às vezes realmente até entrando num quadro depressivo, que nem os cuidados pessoais de higiene, por exemplo, ela está ali realizando. Né? Então assim, esse estou me cuidando né, eu tenho satisfação comigo mesmo, tenho satisfação com o meu corpo, tenho uma boa alimentação, estou com sobrepeso, estou abaixo do peso, estou cuidando das minhas unhas, né? Uma cuidadora, um cuidador, gente, no mínimo ter as unhas limpas, por favor, né? Sem odor, né? Ir para o trabalho de banho tomado. Estou dando esses exemplos porque são situações reais, tá? Estou bem arrumada na aparência. A gente se vende o tempo todo, gente. Sabia? Já vi cuidadoras ali no ponto de ônibus sendo contratada. Né? Porque estavam comunicando que ela é cuidadora, uma fisionomia, né, agradável, uniformizada, por exemplo. Então, tudo isso envolve o autocuidado. Tá? Como me envolver com o trabalho sem passar meus sentimentos pessoais para as pessoas ali assistidas? Né? Eu tenho conseguido fazer isso de uma maneira saudável, por exemplo? Sem me envolver tanto emocionalmente? Pensem sobre isso. E uma outra perguntinha. Preciso recuar minhas emoções e não me envolver tanto emocionalmente? Gente, não é que eu fale assim, o profissional, então, ele tem que ser totalmente frio, não se envolve, não dá importância, não é nada disso. Nós que cuidamos, nós sabemos muito bem como é que é. Existe muito envolvimento, existe muita ligação. Todos os dias ali com aquela pessoa, com aquele ser humano. Nós não estamos aqui lidando com um celular. Nós não estamos lidando com um computador. É um ser humano, cheio de vida, com uma história de vida. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o avô daqueles bisnetinhos. Né? Então assim, é fato que não tem como não nos envolvermos emocionalmente. Mas é uma linha bem tênue. E precisa haver cuidado, precisa haver discernimento. Até onde eu consigo controlar as minhas emoções. E por vezes, o que às vezes aquele cenário está remetendo dentro de mim. Eu já vi pessoas, olha só que interessante esse caso. Eu já vi pessoas que tinham o papel ali de doméstica, que tem o papel de doméstica na casa. E a pessoa dona da casa, né, uma senhora, ela começou a ficar com a saúde dela mais fragilizada, dependendo de cuidados. E aí a família contratou cuidadoras exclusivas para cuidar da senhora. A doméstica, vendo aqueles desafios ali do dia a dia, gente, ela não deu conta. A doméstica pediu a conta da casa, do serviço que ela estava lá há anos, de ver a senhora ali, que ela já prestava o serviço há alguns anos, mais debilitada. Para ela, impactou de uma maneira tão forte que eu cheguei a conversar com ela, ver se eu podia ajudá-la de alguma maneira. Mas para ela impactou de uma maneira tão forte, vendo a patroa dela mais debilitada, que ela falou assim, eu não dou conta. E aí depois eu vim a saber que ela cuidou da mãe e do pai, os dois vieram a falecer, e ela vendo aquele cenário ali, ela falou assim, não, isso daí para mim é muito angustiante, eu prefiro pedir a conta do que eu ficar convivendo aqui. Conversou com a família tentou de todas as maneiras, porque era uma pessoa muito querida, mas ela não teve condições emocionais de conviver ali novamente. Então assim, para vocês cuidadores, profissionais, é muito importante vocês entrarem em contato com isso.
Tá? Porque, volto a dizer, a relação do cuidar ali é uma linha bem tênue mesmo. Então, assim, quando vocês verem que está ultrapassando o limite, está ultrapassando as emoções dentro de vocês, precisa olhar para isso. O que está impactando dentro de mim? Por que eu estou ficando tão emocionada? Por que eu estou... Tá bom? Então, tenham bastante cuidado em relação a isso e busquem ajuda, busquem orientação, tá? Entre em contato comigo, o que tiver ao meu alcance, a gente conversa junto, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos posts. Olha só, a dona Ana Maria Ramos partilhou aqui. Passei uns dias meio difíceis, pois meu marido teve um AVC. Mas o meu psicológico já voltou ao normal. Que bom, Dona Maria, que bom, né? Tá vendo aí a diferença, né? Eu conheço a Dona Ana Maria, inclusive ela fez o curso de formação com a gente na oficina. E eu tive a oportunidade de ser fisioterapeuta do marido dela, né? Seu Wilson já tá aí cada vez melhor, né, Dona Ana, graças a Deus. Mas vocês estão vendo a diferença quando a pessoa ela presta serviço de cuidadora profissional e de repente ela se vê como cuidadora familiar. Emocionalmente desequilibram tudo. É completamente diferente. Mas a gente, né, então precisa de um time, precisa de um tempo para a gente reorganizar as nossas emoções. Mas é possível organizar essas emoções. Né? Seja conversando, seja partilhando, seja às vezes saindo de cena um pouco, vai dar uma volta no parque, chama, convoca os filhos, convoca um irmão, mas sai de cena um pouco, toma um fôlego. Né? Ressignifica esse momento. Né? E veja assim, o que está ao seu alcance, o que está ao meu alcance, e ok, então eu consigo realizar isso. E outra coisa muito importante na questão do cuidador familiar, distribuição de tarefas, tá? As atribuições. Então, gente, de repente a pessoa ela tem habilidade para cuidar da parte financeira, ou ela gosta de acompanhar nos médicos, ou ela fala, olha, a compra do supermercado fica sob minha responsabilidade. Né? Dividir as tarefas é muito importante, tá bom? Cuidadores familiares, se atentem a isso, tá? Jéssica Quinto, como lidar com famílias complicadas? Gente, família é família, né? Só troca os endereços. As histórias trocam um pouquinho, mas os desafios, os temperamentos, as personalidades, só mudam os endereços. Tá? Uma das coisas assim que eu diria, Jéssica, é em relação à empatia. Como eu comentei agora há pouco. O cuidador, ele precisa se colocar no lugar daquela família também. Né? Um cuidador não é contratado à toa, gente. O cuidador ele é contratado no momento mais difícil que a família está enfrentando. Né? No momento que a família precisa de um suporte, precisa de uma rede de apoio. Então, assim, é normal essa família estar em desordem, tá? Então, assim, como que ela colocou aqui? Famílias complicadas, é isso, né? Então, assim, às vezes a gente tem que mudar a nossa ótica também, tá? A família, ela está naquele período, naqueles dias, com todas as emoções à flor da pele, e ok, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso papel, vamos trabalhar a nossa tolerância, a nossa resiliência, a nossa paciência. Quem cuida tem que ser paciencioso. Se você que está assistindo essa live quer entrar nessa área de cuidador e você fala assim, eu não tenho paciência para lidar com idosos, eu não tenho paciência para cuidar. Gente, esquece, nem entra. Eu falo assim que muita gente tem, é fato, né? A área de cuidador é uma área promissora, e a tendência é crescer cada vez mais, e as pessoas estão vendo nisso um nicho de mercado. Ok, tá tudo bem até aí. Mas a pessoa que entra nessa área apenas para ganhar dinheiro, ela não aguenta o tranco. Ela não suporta o desafio. Ela não suporta a pressão. Tá? Porque sim, ela vai se deparar com famílias complicadas. Mas assim, uma vez que você é profissional, uma vez que você tem uma postura ética, uma vez que você é paciencioso, consegue ser resiliente, né? Então assim, num dia tá tudo bem, no outro dia tá todo mundo se xingando naquela casa, se descabelando.
gente, recua. Qual que é o meu papel ali? É cuidar do idoso? Ok, eu vou estar ali cuidando do idoso, eu não tenho que me envolver nas emoções da família, eu não tenho que me envolver na discussão da família, eu não tenho que querer dar opinião na discussão que eles estão lá. Menos ainda, gente. Uma vez eu ouvi, gente, preciso acelerar aqui, hein, que hoje nós temos muito assunto. Eu falei pra você, né, Marcelo? O Marcelo tá aqui só que me segurando no relógio, gente. Agora que eu vi aqui que são 10:09, não posso me estender muito. Uma vez eu ouvi um feedback de uma família e eu guardei muito até hoje e passei, inclusive, para a cuidadora que eu havia indicado. A família falou assim: Paula, a cuidadora ela é tão profissional, ela tem uma postura tão positiva lá na casa da minha mãe, que quando a família chega, né, e aí a senhora ficava ali com a família, né, no momento de um lanche, de uma refeição, ninguém ouvia a presença da cuidadora na casa. Então, gente, por vezes, nessas famílias complicadas, às vezes o silêncio vai ser a melhor postura, viu? Porque quando há muita desordem, e tem dinâmicas e dinâmicas familiares, gente. E quando há muita desordem, é que os barulhos internos eles estão tão grandes e que a pessoa ela está, como dizem, né, ela está ali esperneando de alguma maneira a dor daquele momento dela. E não cabem julgamentos. Não cabem julgamentos. Não cabem julgamentos para a história familiar. Não cabem julgamentos se o filho não vai visitar o idoso, o pai dele ali que você está cuidando. Se a filha não vai visitar a mãe. Não cabem julgamentos. Até mesmo porque, gente, nós chegamos apenas em um momento da vida ali. Nós não sabemos como é que foram os outros 50 anos antecedentes. Então, assim, o cuidador profissional, ele não tem que ficar questionando por que o filho fez aquilo, por que a filha deixou de fazer aquilo. O cuidador ele tem que ir lá executar o que lhe cabe, dentro das atribuições dele, com o máximo de amorosidade possível, com o máximo de afeto e entrega possível, e ponto final. Inclusive não é sair de lá e numa rodinha de amigos, num barzinho, no churrasco da sua família, você ficar contando o que passou lá, hein? Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque uma hora a família vai saber. Tá? E aí, a melhor indicação é o boca a boca, né? Mas a melhor reclamação também. E se você se queima com é bem frequente que realmente você acabe ficando queimada nesse meio. Agora, em compensação, se você é elogiada, se você realiza um trabalho extremamente de excelência, a tendência é que você é cuidador profissional, que você é um cuidador de excelência, você não fique sem emprego. Tá bom? Joia, gente, vamos lá, deixa eu só me antecipar aqui um pouquinho. Tem muitos comentários, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de tudo aqui. Dois últimos e da Obrigada, Marcel. Marcel de Paula, você é uma ótima professora. Obrigada, querido. Obrigada pela participação. Deixa eu só ver aqui, gente, eu preciso ir para essa parte bastante importante, que são as dicas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que são as dicas para um bom preparo emocional, tá? Mas só antes disso, acho que vocês vão me dar uns 10 minutinhos a mais, né? Isso se o Facebook não me derrubar, né? Vai derrubar, Jéssica? Acho que não, né? Vamos lá, gente, ó. Condutas importantes que o cuidador deve ter, tá? Então aqui, ó. Seja o cuidador familiar, seja o cuidador profissional, tá? Vamos lá, gente, anotem aí, hein? Muito importante, mais que anotar, internalizem isso que eu vou falar para vocês. Uma mentalidade positiva e corajosa. Gente, por mais difícil que tenha sido o seu dia, por mais difícil que às vezes foi a sua noite, você teve que às 6 horas da manhã chegar na casa do seu cliente, procurem chegar bem, procurem chegar corajosos, respira fundo, conta até 10 e manda bala. Entendeu? Sabe por quê? Aquele senhorzinho, aquela senhorinha, ela não vê a hora de você chegar. É você que vai passar o dia lá com ela.
favor, não vomitem os problemas pessoais de vocês para os idosos que vocês cuidam. Às vezes uma situação para você que você sabe que você vai resolver, somos adultos, a gente tem que matar quase que um leão por dia, quando não é uma anta por dia, né? E aí aquela situação ela vai ser resolvida. Só que quando a gente partilha isso com um idoso, com um familiar nosso idoso ou com o seu cliente idoso, gente, o que às vezes é uma gota para nós, para o idoso é um oceano. Então tomem cuidado com isso, beleza? Então aqui, ó, uma mentalidade positiva, sejam otimistas, um perfil encorajador. Gente, imaginem só eu como fisioterapeuta, se eu não tivesse um perfil encorajador, o que eu ia fazer com os meus pacientes? Nossa, o senhor teve um derrame mesmo, né? Ai, ó, vai ser difícil reabilitar, viu? Vai ser difícil sair da cama. E acho que não volta a andar mais. Já pensou? Vocês, cuidadores, vocês vão estar ali todos os dias com aquele senhor que teve um AVC. Já pensou se vocês falam isso pra ele? Vai dar certo, vamos um dia de cada vez, vamos lá, olha, eu vou te ajudar. Uau, conseguiu sentar na cama, maravilha, conseguiu ficar em pé, nota 10, calma, próximo passo vai ser andar. Isso é encorajar a pessoa. E esse é o papel do cuidador, gente, tanto familiar quanto o profissional. Belezinha? Se sentir seguro no que está fazendo. Só que para se sentir seguro, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Por isso que eu falo, as pessoas que querem entrar nessa área para atuar profissionalmente, elas têm que adquirir conhecimento, tá? Então procura a oficina do cuidador, venha fazer o curso com a gente, porque sim, a gente prepara você para atuar com excelência, com condições mesmo de cuidar de pessoas em qualquer desafio que seja, tá bom? Então a partir do momento que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente transmite segurança, tanto para quem está recebendo os nossos cuidados, quanto para a família. A família está de olho em você o tempo todo, certo? Se a família se sentir insegura, esquece, gente. É 2 dias que está fora, tá bom? Ter atitudes e posicionamentos confiantes, como eu comentei, contagiar o idoso, né, nessa mesma linha. Evite embates, assuntos polêmicos, por favor, gente. Ainda mais agora, né? Logo a gente já entra em reta final de eleição, por exemplo. Evitem assuntos polêmicos de política, evitem assuntos de time de futebol, entendeu? Sejam apartidários, evitem assuntos polêmicos de religião, tá? Se o seu idoso é católico e você é evangélica, evite alguns tipos de assunto, evitem se aprofundar. Uma vez eu vi uma cuidadora perder o emprego dela porque a família era católica. E ela chegava na casa e ela falava para todo mundo, a paz de Cristo, Deus te abençoe, Jesus... mas isso de uma maneira desenfreada, né? E a família não gosta, por vezes, desse perfil. Então, assim, o cuidador ele tem que conhecer a família, ele tem que conhecer o ambiente, para que ele saiba o que falar, o que não falar. Tá? Então, cuidado. Sejam neutros em opiniões, como eu já comentei, tá? E não se envolvam aí em relações de decisões, tá bom? De problemas familiares. Ah, a família está pensando em colocar o idoso numa casa de repouso? Gente, já vi situações da cuidadora saber que ia ser o melhor para o idoso, mas ela ficou com medo de que ela ia perder o emprego dela. Ela não tem que dar a palavra final, é claro que não, a palavra final da família, gente, tá? Mas, por vezes, o cuidador, ele vai ver todo o cenário e que, por vezes, vai ser mais saudável, sim, aquele idoso ir para um residencial, ir para uma instituição de longa permanência. Não vou nem me estender nesse assunto, porque envolve várias coisas. Mas, assim, sejam coerentes nas opiniões, né, nas partilhas de ideias que vocês vão estar dando. Tá bom? Nada de imposições, certo? Vocês partilham a sua ótica através da vivência ali do dia a dia. Belezinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Gente, são muitos comentários, ok. Vamos lá, ó, obrigada, viu, gente, pela participação de todo mundo. Tô muito feliz aqui, essa live tá bem positiva.
E aí agora aqui, gente, anotem essas dicas, pensem, reflitam sobre essa dica de um preparo mental e físico, tá bom? Sugestões, oração, meditação, em momentos particulares de vocês, tenham esses momentos de conexão, né? Com quem vocês têm uma conexão maior, com Deus, com a espiritualidade, com quem vocês trazem no coração, com quem move a vida de vocês. Tenham esses momentos de espiritualidade. Convivências sociais com famílias e amigos. Muito importante ter momentos de lazer. Gente, não é que você, é festa todo final de semana? Não, quem me dera, né? Mas não, às vezes é ter um tempinho para tomar um café, uma meia horinha, uma horinha que você tem para sair com um amigo, para conversar de qualquer outra coisa além de trabalho. Para tomar um fôlego, para parar de tomar uma água de coco lá na avenida. Tá bom? Ter esses momentos ricos. E quando estiver nesses momentos, sejam com os amigos, com a família, se conecte nesse momento, esteja inteiro, aproveite, usufrua desse momento. Tá? Respeitar o limite do corpo e ter momentos de descanso. Muito importante. Eu vejo cuidadoras, às vezes, eu entendo alguns pontos, tá bom? Eu também escuto de muita gente, Paula, você trabalha demais. Mas eu também me cuido, né? E são fases da vida, né? Então, no caso de cuidadoras, eu vejo que algumas delas fazem muitos plantões de 24, 36 horas. Sai de um trabalho de dia e já emenda com um trabalho de acompanhante hospitalar à noite e às 6, 7 horas da manhã já está voltando para a casa que ela trabalha. Uma hora a corda rompe. Então assim, volta naquele exercício que eu passei anteriormente e se pergunte como é que eu estou. Como é que eu estou fisicamente, como é que eu estou emocionalmente. Tá? Hoje em dia tem se falado sobre a questão da síndrome de burnout, que é um esgotamento mesmo, é um nível de estresse muito alto pela cobrança, pela pressão, né, pela demanda de trabalho. Parece que realmente o dia não tem mais 24 horas, né? Até saiu uma pesquisa agora esses dias, né? Parece que tem umas pesquisas aí trazendo algumas informações de que o tempo está virando muito rápido. E, gente, nós estamos dia 2 de agosto, daqui 4 meses nós estamos no Natal. Né? Então, assim, tá um momento avassalador aí, né? Eu que trabalho com agenda e com hora, não é fácil não. Mas ok, a gente tem que ter um tempo para nós. Beleza? Vai dar uma volta no parque, respira, tire dias de folga, não emende semana atrás de semana de trabalho, hein, gente? Muito cuidado. Olha só, não ser importunado, quando estiver no momento de folga, gente, é folga. Deixa, ninguém vai morrer se você não ver o WhatsApp ali por 1 hora. Ok? Não vai morrer se não abrir o Facebook, se não atualizar a página da Orsola, se não atualizar o site da Globo, do UOL lá para ver notícia. Tire esse tempo rico para você. Certo? Muito bem. Outro aspecto muito importante aqui também para o cuidador familiar. Gente, aceite ajuda. Requisite ajuda. Conte com uma rede de apoio. Tá? Aí a família pode falar assim para mim, Paula, mas eu não tenho condições financeiras para contratar um profissional. Ok, mas você tem alguma tia, algum primo que pode dividir essas tarefas com você? Alguém da comunidade da igreja? Às vezes a pessoa fica ali acuada, ela não pede ajuda. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai adoecer junto com o familiar dela. Aí ao invés de uma situação para lidar, vão ser 2. Certo? Já vi situações de ser filha única e a filha entrar numa depressão, infartar e morrer. Era a única pessoa que cuidava da mãe. Entendeu? Ela quis tanto abraçar e dar conta, eu vou dar conta. Não dá conta, gente. Não dá conta. E a história está só começando. Esse cenário de idosos nas famílias está só começando. É uma situação governamental, é uma situação pública, entendeu? E de que precisa ter atenção para isso. As famílias precisam ser preparadas para isso. Aqui em Santa Bárbara nós temos a Oficina do Cuidador, que tem esse curso, que tem essa formação.
Agora, no segundo semestre, eu vou estar startando novos projetos voltados mais exclusivamente realmente para as famílias, para dar esse suporte realmente, tá bom? Inclusive palestras, vão ter algumas ações aí bem bacanas, tá bom? Inclusive, mandem aqui para mim, viu, gente? Se você teria interesse de participar de alguma palestra que eu faça, que a Oficina do Cuidador traga aí para vocês, se você acha que é positivo isso, tá bom? Já partilhem aqui comigo. Valéria Galvão, Elaíse Baruch, boa noite. A dona Lúcia Beltrame, boa noite, gente. Olha, muita gente aqui na live. Obrigada realmente pela participação, tá? Concentre-se no que você é capaz de oferecer e evite sentimento de culpa, tanto para o profissional cuidador, quanto para o profissional familiar. Nós, da família, a gente tem tendência a carregar culpa, tá? Mas cada um oferece o que tem para oferecer, gente. Ninguém dá o que não tem para dar. Então, a partir do momento que nós temos paz no coração, que nós temos consciência tranquila de que nós estamos executando da melhor maneira possível, a gente está oferecendo o nosso melhor para aquele familiar nosso, para aquele cliente nosso, ok, tá tudo bem. Não tem por que ter culpa. Lógico, se você acha que dá para melhorar em algum aspecto, reflita, ressignifique, busque conhecimentos e ofereça. Agora, se você falar assim, não, estou super tranquila, né, já li a respeito, já dei uns passos além, ótimo, nota 10. Mas a gente sempre tem algo a aprender, principalmente nas relações interfamiliares. Certo? Rita de Cássia, muito importante as palestras. Obrigada, Rita. Terão aí mais voltados para a família, tá? Mantenha-se informado sobre possíveis recursos disponíveis para apoiar o idoso, como grupos de apoio. Isso aí é muito importante, viu, gente? Mantenha, né, como já comentado, né, uma vida social, cuide da sua saúde, não seja sedentário. Não vou nem entrar nesse mérito, né, porque todos nós sabemos a importância da atividade física. Priorize aí os cuidados consigo, tá? E, se necessário, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um médico psiquiatra, mas procure ajuda. Se você já se vê naquele elástico já rompido, se você se vê naquele elástico que está esticado, e você fala assim, nossa, a Paula tem razão, eu não estou bem, procure ajuda, gente. Ajuda na comunidade. Olha, para quem é daqui de Santa Bárbara, eu soube que na Igreja Aparecida aqui de quarta-feira à tarde está tendo um grupo com uma psicóloga para dar um suporte emocional. Achei muito positiva essa ação aqui da igreja. Tem lá na Casa de Maria também, o pessoal que é lá da Divisa, também tem os grupos de psicólogas. Enfim, gente, procurem as unidades básicas, tem as psicólogas da rede pública, que a prefeitura oferece esse serviço. Quem tem condições, procure um psicólogo particular ou um psiquiatra, enfim. Não deixe o elástico romper, porque depois é mais difícil, tá bom? Belezinha? Deixa eu só ver aqui, gente, são 9h10, ó, falei que eu ia passar 10 minutinhos, o Facebook não me derrubou, que bom. A Iracema Santos, sabe, Paula, fui cuidadora de algumas idosas, aí quando elas vieram falecer eu me senti culpada, eu sentia como que eu não cuidava bem das pessoas. Olha, dona Iracema, eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora deu o seu melhor, que a senhora fez o que estava possível ao seu alcance. E eu tenho certeza que se a senhora tem a paz no coração e a consciência tranquila de que a senhora deu o seu melhor, essas pessoas receberam o melhor da senhora. Essas pessoas se sentiram cuidadas, essas pessoas se sentiram amadas, viu? Então fique em paz, tá bom? Com certeza a senhora deu o seu melhor, tá? Joia, gente. Janice, parabéns pelo seu trabalho, pelas orientações. Obrigada, Janice, sempre aí acompanhando a gente também. Gente, são vários comentários. A Andréia Pícola, a Selma Spor. Eu cuido de uma pessoa com Alzheimer e amo cuidar. Queria muito fazer o curso, mas trabalho em São Paulo. Selma, quem sabe aí em breve um curso online, tá bom? E você vai poder estar com a gente. E é isso, gente. Preciso ir para o encerramento do nosso encontro. Olha só, a Jaciara, boa noite, Paulo e Marcela. Aí, Marcelo, o pessoal tá aqui, ó. Vem aqui falar um oizinho
Pras nossas, Hoje eu vim com pras maquiagem. nossas cuidadoras. Falei que eu não tava de maquiagem na outra live, essa eu vim de maquiagem. Oi, boa noite. Um beijo e um abraço pra todo mundo aí, viu? Legal, show de bola, Marcelo. Para quem já fez a oficina do cuidador com a gente, o pessoal sabe que o Marcelo é meu braço direito e também fica aqui nos bastidores das lives também. Meu pai, Paulo Ferraz, parabéns filha, continue ajudando as pessoas, é isso aí pai, vamos em frente. Joia, gente, aí Marcelo, agora tá bombando aqui só de recadinho para você, viu? Dona Cecília Carvalho, obrigada Dona Cecília, amém, amém, obrigada sempre aí pela participação. Dona Cecília também foi uma das nossas cuidadoras da primeira turma aí, obrigada mesmo, viu gente? Só mais um comentário, a Silvia Dourado colocou, tá fitness pro Marcelo, tá mesmo, tá todo esbelto, geração saúde, tá se cuidando, é isso aí. Ressignificou também, né, o olhar para a saúde aí, inclusive na oficina do cuidador. Gente, muito, muito obrigada, viu? Eu sei que foi uma live aqui com uma enxurrada de informações, de colocações. Eu espero realmente ter agregado na vida de vocês, nesse nosso encontro no dia de hoje, e que a gente realmente aprenda de que a vida é hoje, que a vida é o agora, e que se a gente viver assim, se a gente ofertar o nosso melhor no hoje, tá tudo bem, a gente fica em paz, não é mesmo? Então uma ótima noite para vocês. Ah, gente, ó meu pai, essa eu vou ter que ler. Seu cabelo ficou bonito. Obrigada, o pai deu uma cortadinha. Joia, gente. Amém. Obrigada a todos, tá bom? Uma ótima noite. Depois eu vou ler aqui com calma todos os recadinhos, mas realmente gratidão pela participação de vocês nessa noite. Boa noite, gente. Até mais.